no meio. Isso. Olá, amigos e amigos da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente vamos debater sobre o tema desta última semana, polêmico, como tantos outros, né? Não esquecemos que estamos em ano de pandemia, que a cada semana, a cada dia surge uma novidade, e o Frente a Frente está então aqui para debater sobre esse tema. E qual seria os preços abusivos do preço do arroz e demais produtos, né, alimentícios que está acontecendo aqui no Brasil, e não é diferente aqui na nossa cidade. Também tem ainda outros produtos que poderão ter elevação de preço nos próximos dias, e sobre isso então temos aqui como convidados no nosso Frente a Frente de hoje para debater sobre esse tema a irmã Lourdes Dil, né, presidente do Confé, né, e também faz um lindo trabalho na questão da economia solidária, e a Márcia, né, diretora do PROCON aqui de Santa Maria, que faz um lindo trabalho de defesa ao consumidor aqui para nós, um órgão que é tão importante, e por isso que estão as duas aqui para ser convidadas e para debatermos sobre esse tema do preço, se é abusivo ou não, dos preços dos alimentos, que em tempos de pandemia, né, as pessoas estão demandando mais, né, alimentos na sua casa, enfim, isso pode acarretar no seu orçamento doméstico. Então, para iniciar, agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso Frente a Frente, na TV Santa Maria, e já vou logo perguntando para vocês. Se tu me permite, Márcio, vou começar com a irmã Lourdes, mas depois já vamos passando esse bate-papo. Irmã Lourdes, então, estamos vendo que o vilão, né, que o produto que está sendo mais discutido na mídia é a questão do preço do arroz, né? Mas tem o preço do feijão mais alto, etc. Como é que isso impacta na questão da vida lá do cidadão, já que a gente está com esse enorme problema da questão da pandemia, coronavírus, enfim, né? A questão de desemprego, diminuição de renda para muitos, empresas fechando, enfim. Com a palavra. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Márcia. Todos que nos acompanham aqui pela TV Santa Maria, uma saudação especial. Mas eu diria assim, é muito complicado, é muito impactante este momento. Além de toda a questão da pandemia que estamos vivendo já desde o começo do ano, né? É um ano atípico, com tantas coisas cada dia. Então isso já é uma carga muito grande para toda a comunidade, toda a sociedade, especialmente os mais empobrecidos. Agora, com toda essa questão da avalanche da suba dos preços, não é só do arroz, o arroz é o vilão, que está na evidência. Mas, assim, é muito preocupante isso, para onde isso vai. O arroz e o feijão é o alimento do brasileiro, é a base especialmente das famílias mais pobres, mas que estão com dificuldade de renda. E nesse momento que estamos vivendo um grande momento de desemprego, diminuição da renda, as pessoas que tinham biscate para fazer não tem mais, todas as formas de as pessoas conquistar a sua renda, elas estão sendo quase que eliminadas. E esse auxílio emergencial que está vindo, ele passa e está passando, e também um valor pequeno para uma família poder sobreviver. Então, eu olho aqui pela segurança alimentar, nós que refletimos toda a questão da segurança alimentar nutricional sustentável no nosso conselho aqui em Santa Maria, e a gente fala muito em soberania alimentar. O que significa soberania alimentar? A pessoa ter qualidade e quantidade suficiente para a sua alimentação e viver como ser humano. E hoje nós, indignadamente, a gente vê tantas pessoas no lixo coletar comida. Esses dias uma notícia passou na Rádio Mimbi, muito indignante. Uma família de 6 pessoas colocou um menino dentro do container para palpar, para ver se tinha algo para alimentação. Daí chamamos essa família, a gente ajudou, e assim, isso é uma família, são tantas, são milhares. Então acho que é um momento de muita indignação, porque também muita empresa de alto porte, neste momento da pandemia, enriqueceu em cima de um problema tão sério que já colheu, já ceifou
em torno de 130 mil pessoas no nosso país. Então é muito preocupante. Por outro lado, antes quando estava chegando eu li uma notícia, a Conab, que é uma empresa ligada a toda a questão federal, ela é uma reguladora dos alimentos, especialmente cereais, e ela está fechando no Brasil a curto prazo 27 espaços de estoque regulador, 27, quase 30, e não se sabe se não vai fechar mais. E a minha grande pergunta é, nós trabalhamos com agricultura familiar, dentro do Projeto Esperança, com a Esperança está aqui do SESC Santa Maria. Nós trabalhamos com pequenos agricultores e a gente sabe a base da produção, o quanto é desafiador. Claro, grandes produtores de arroz nós não temos, mas temos grupos que produzem arroz orgânico. E eu quero fazer aqui uma menção muito desafiadora e desafiar essas empresas que estão subindo no mercado, mesmo os arrozeiros, tudo. Dizer assim, como é que o Movimento Sem Terra produz milhares de toneladas de arroz orgânico, não somente para o Brasil, mas para toda a América Latina. E eles falaram, ontem ainda, não vão subir o preço do arroz. Não vão subir. Eles têm todo um custo também de produção. Eles já doaram mais de 300 mil toneladas para famílias pobres, especialmente onde tem crianças, onde tem indígenas, catadores, quilombolas. E como é que, se eles conseguem produzir coletivamente um arroz orgânico, que é mais exigente que outro arroz normal, e se eles não precisam subir o preço do arroz, algo não está no meio do caminho. E esta é a nossa pergunta. E eu acho que esse programa aqui, Frente a Frente, tem que questionar exatamente isso. Porque nesse tempo da epidemia, especialmente setores enriqueceram, setores macro, né? Isso nos indigna como sociedade civil, como organizações, sabendo que tem tanta gente que no mundo hoje passa fome. Santa Maria nós temos 22 mil famílias cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social que estão abaixo das condições de sua sobrevivência. Abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha de pobreza, exato. São 22 mil famílias. E nunca como esse ano se fez campanha de alimentos, se fez doações, se conseguiu projetos, nós também trabalhamos com isso, pela emergência que o momento exige. Então, e no mundo nós sabemos que hoje em torno de 1 bilhão de pessoas passa verdadeiramente fome. Não por não ter comida, isso tem que ser dito. É porque a desigualdade social é que gera essa fome, essa exclusão e todo esse contexto, né, que nós não queremos que siga, né? Claro. Perfeito. Márcia, em primeiro lugar, te agradeço aí a tua gentileza de vir aqui ao nosso programa. Eu sei que a tua agenda é cheia de compromissos, né? Mas então, o trabalho lá do PROCON, que é riquíssimo, de defesa do consumidor, como é que fica o consumidor nessa linha de frente, né? De altos preços, não só do arroz, né? Enfim, o que o PROCON pode o que tu pode passar de dicas, sugestões, informações, né? De como proceder nesse momento. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço ao convite, a companhia da Ermeludo, nós somos vizinhas ali, né? Eu na esquina, ela um pouco mais para baixo. Mas a questão assim, é que existe pelo consumidor a visão de que os órgãos de defesa do consumidor, e no caso os PROCONs, eles podem tabelar, entende? Preços e tal. Não existe isso, não existe. Perfeito. A gente, vou falar sobre isso, mas vou falar uma situação passada. Em fevereiro, quando começou pelo mundo essa coisa, e o Brasil estava meio distante, né? E preventivamente, eu digo assim, eu acho que fizemos um levantamento aqui em Santa Maria, um preço de álcool gel, máscaras e, no caso, e luvas. Preventivo, por amostragem, por redes. E, de repente, em março, né, decretada a pandemia, os telefones lá tocavam das 8 da manhã, 24 horas se quisesse, né? Reclamando sobre isso. O que a gente fez? Antes de qualquer coisa, e depois a gente recebeu também recomendação do Ministério Público, para fazer, nós já estávamos fazendo, né? Porque as pessoas têm que ter a ideia de que os PROCONs pelo Brasil, a maior parte deles são equipes mínimas. Tu conhece a estrutura lá. Tem PROCONs de uma só pessoa, tem de 2, 3, e nós somos 3 servidores, né? E os estagiários que fazem a linha de frente, que é o atendimento.
E a gente fez esse levantamento e aí saiu a decretação da pandemia e então o álcool em gel estava no topo da linha, né? Aquele levantamento que a gente fez em fevereiro, preventivo, foi um balizador para as ações que vieram para frente. Santa Maria tem 190 farmácias, de grandes redes, de um único dono, todas elas foram feitas, quase 99%. E a gente começou, quando tu faz esse tipo de levantamento, tu pede algumas coisas, tu pede as notas fiscais de compra e as notas de venda, tudo por amostragem para a gente ver. Ficamos, né, em alguma daquelas análises de início, de que um determinado estabelecimento que nos entregou tudo assim de pronto, eles compravam a mesma caixa de luva, né, que nós pedimos, eu pedi valores desde novembro, dezembro, para ter aquele ali. Eles compravam uma caixa com 100 luvas, parece que era, eu não me lembro agora, eram uns 30, 25, 30 reais, com 100. A mesma caixa, quando deu aquela explosão, eles estavam comprando a preço o custo deles era 210 no início de abril, 210. Com isso, naquela data a gente já alertou a Secretaria Nacional do Consumidor, né? O Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros a fazer isso, porque eu presido a Associação Gaúcha de Procons, então a gente se conversa muito, né? A gente tem grupos que a gente se conversa, troca ideia e até ações. A gente oficiou o Procon do Estado e oficiou também a Secretaria Nacional do Consumidor pela Procons Brasil, né? Associação Procons Brasil. E no fazer isso, a Secretaria Nacional, na época, chamou a indústria farmacêutica, grandes distribuidores, para entender o que estava acontecendo. O preço depois estabilizou, por quê? Porque houve a oferta na rede de supermercados do Brasil todo, daquele álcool 70 NPM, que foi ali que a coisa aliviou e então os preços estabilizaram devido à grande distribuição. Mas isso são coisas, claro que a gente sabe que pode haver quem ganhe, entende? Mas não é uma regra geral, né? E para tu fazer uma análise, tu tem que ter as notas de compra e as notas de venda. E o aumento tem que ser justificado. O aumento não pode não ter justificativa, é previsto no código. E em cima disso a gente fez os levantamentos. Claro que os processos administrativos seguem indo, porque tem coisas que não é de imediato. Houve um repasse para o Ministério Público, já recebemos a documentação de que foi encaminhado já para que o inquérito aberto já foi encaminhado e o trabalho que a gente fez foi muito elogiado. Isso é importante, mesmo sendo poucos, entende? Porque não é porque tu tem pouca gente que tu não pode fazer, tu faz, num prazo um pouquinho mais longo. E agora a mesma coisa, naquela data já mesmo, em abril e maio, a gente já vinha fazendo um levantamento prévio da cesta básica só. Que não tem como tu fazer de todos aqueles milhões de itens que tem dentro do supermercado. Fizemos em abril e maio. Em julho, início de julho, a gente vai fazendo observação. E tu tem várias formas de tu fazer isso. É indo no mercado, como a gente vai. Eu tenho fotos, eu vou. Faço. E alguns aplicativos governamentais que são interessantes para nós, né? Então, por isso que a gente sempre fala para as pessoas, dá o CPF, dá nota fiscal, porque ele é um importante balizador da localização. A gente consegue, pela nota fiscal gaúcha menor preço, fazer um apanhado de todo o estado, do Planalto Médio, do litoral, da região metropolitana, centro, fronteira oeste. Diz levantamento de consumo de produtos. Sim, a cesta básica a gente consegue fazer isso. Claro. Entende? E o que se observa agora, a gente já vinha fazendo esse monitoramento, né? Vários de nós a gente faz, porque a gente tem que fazer isso meio que em conjunto. E já havíamos notificado, porque a gente só pode notificar a ponta, né? Porque é uma rede, né? Tu tem o consumidor aqui, que somos nós. Tu tem a rede de supermercados. Sim. E antes dele tu tem o resto. Tu tem a indústria, tu tem a distribuição. E daqui para trás a gente não age porque não é relação de consumo. E isso aí é importante. A relação de consumo só existe. As pessoas que estão nos assistindo ouvir, que acham que o Procon pode resolver tudo. Não existe. Ela é só a relação de consumo. Nem Jesus Cristo conseguiu ser unanimidade, né? Não vai ser o Procon que vai ser. Mas as pessoas têm confiança no nome. Isso é importante. Muita confiança. Tem importância no nome. E outra coisa assim, ó, eu sempre digo assim que se exerce muito cidadania ali dentro.
Existem vários, além disso se faz outras coisas. Não é só pedir para consertar celular ou trocar televisão, não. Várias coisas se detecta ali que as pessoas não sabem, eu vou falar isso depois. Mas a respeito dos preços, né? E a gente começou a fazer esse levantamento. E nos surpreendemos quando a gente começou a receber, na última semana de agosto, no início de setembro, começamos a receber documentação de algumas redes locais. Na nota de compra e tal. Porque o que a gente observou e que a Abras, né, foi questionada, a gente recebeu um documento da Associação Brasileira de Supermercados, eles já tinham oficiado ao governo da preocupação deles com a falta de matéria-prima, entendeu? Que vinha acontecendo. E a gente foi, no fim, tu acaba estudando um monte de coisa. Nos reunimos um grupo de PROCONs, né, para a gente tentar ver isso. Então se descobriu que o dólar em alta é problema para o mercado interno, mas é bom para exportação. O dólar em alta, insumos que são utilizados em alguns produtos da cesta básica, como leite, óleo, para industrialização, eles são lastreados em dólar, alguns insumos são lastreados em dólar. Tudo isso a gente foi descobrindo, principalmente a indústria do leite, né? Então a gente foi descobrindo várias coisas assim que no fim vai ter passando batido, mas a gente foi a fundo porque houve um crescimento assim, enorme. Eu sei, a gente comprava o arroz mais caro a R$12. Exato. Hoje já se acha esse mesmo arroz, a gente já fez esse mapeamento, a gente já está achando ele a 36. Em algumas regiões, o saco de 5 quilos já está a mais de R$40. Sim, e assim, ó, o que a gente observou? Que várias dessas pessoas, e não foi só aqui, né? Os colegas de todo o Brasil. Sim. Um exemplo, o supermercado, no caso, comprava do distribuidor ou da indústria, seja o que for, o arroz, um fardo de 5 pacotes, de 5 quilos, 6 pacotes dentro do fardo. Eles pagavam 55. Esse mesmo fardo hoje custa 110. Mais agora. Em janeiro... Arroz comum, né? Sim, a cesta básica, a gente é o arroz mais baixo da tabela, né? Tipo 13. A saca de arroz em janeiro a gente foi pesquisar, era R$41. Hoje foi 112%. A saca de soja hoje está 130, 135, 140. Então a exportação está aquecida. E uma coisa assim que a gente, alguns colegas que tem assim nessas regiões que plantam muito, né, a gente já sabe. Já ficou sabendo assim, se há a comprovação disso não, de que a safra do ano, essa safra de agora de grãos, ela é única. Ela está acima de todas as outras que já passaram. E a próxima também tem uma boa projeção. E tem gente que já vendeu A safra do ano que vem, que nem plantada foi. E não só aqui no Rio Grande do Sul, isso pega todos os estados. Porque ele está dolarizado. Então a gente teve que entender como é que estava funcionando esse mecanismo. Quando começou a chegar a documentação, chegou para mim, chegou para outros colegas ali, porque a gente, com o PROCON, tu pode só notificar a ponta, né? Distribuição, indústria, a gente não tem essa competência. Até pode se fazer, né? Mas eles podem também não nos responder. Normalmente responde. E foi algumas coisas que a gente fez. Decidimos então, eu oficiei na segunda-feira a Secretaria Nacional do Consumidor pelo PROCON de Santa Maria, né? E pela associação. E a diretora do PROCON Paraná, a Cláudia Silvano, fez a mesma coisa. Nós não tínhamos nos conversado, porque nós estávamos em grupos diferentes, né? Nossos ofícios chegaram quase que ao mesmo tempo lá. E a secretária nacional nos chamou para uma reunião no mesmo dia, eu e a Cláudia Silvano, toda a equipe dela, porque ela achou que eram coisas pontuais no Rio Grande do Sul e no Paraná. Eu disse, não é pontual, é em todo o Brasil. Todos os PROCONs estão fazendo isso, e aí as pessoas querem que a gente vá lá e tu tem que diminuir. Não tem, a gente não tem como fazer isso, não existe isso. Não tem essa competência, né? Exatamente, é lei de liberdade econômica, é oferta e demanda. E houve realmente, a gente sabe disso, e a irmã vai concordar comigo, né, que esse auxílio emergencial, ele foi ele foi uma renda extra para muita gente que não tinha. Que aumentou o consumo, isso? Exatamente, aumentou um pouco o poder aquisitivo e as pessoas começaram a consumir mais e viver um pouco melhor. Só que essa curva, só que isso assim subiu. E isso é interessante porque isso aconteceu no mundo inteiro, né? Sim. O consumo de alimentos, né?
A Sim. gente começou a deixar de repente, comprar um sapato, né? Isso. Para se alimentar melhor por a questão, opa, temos que se proteger por causa desse vírus, ter mais imunidade, comer melhor, né? E a preocupação é exatamente ter qualidade de vida para se proteger. Exatamente. Márcia, se tu me permite, tu tá falando, achei sensacional essa tua fala aí, até de esclarecimento sobre todo esse trabalho que o PROCON fez, porque na verdade se percebeu com a tua fala que o PROCON está atento a isso. Sim, a gente tem que fazer esse levantamento, porque não pode haver entre o preço de compra e o preço essa que ele está... Não pode haver. E o que vem se observando é um repasse. Se pode se encontrar, claro que a gente vai, porque não é... Eu não trato o fornecedor com que a gente trabalha como um inimigo, pelo contrário, a gente tem que ter um parceiro daquele lado para que o consumidor seja atendido. Da mesma forma, o consumidor, eu sou a voz dele, nós somos né? Nós somos a voz dele. Hoje, por exemplo, é um dia que a gente queria fazer muita comemoração pelo Brasil, são 30 anos do CDC, a gente é uma lei maravilhosa, como eu disse, é uma lei que deu certo, né? E a gente está comemorando, sim, porque muitas coisas se ganhou nesse tempo, mas não são tempos bons para esse momento para a defesa do consumidor. Ontem me chamou a atenção que o Ministério da Economia deu um puxão, isso foi o que escreveram, um puxão de orelha no Ministério da Justiça, porque a Senacom notificou supermercados de grandes redes, grandes distribuidores. Mas ela não está fazendo isso para um tabelamento de preço, porque não existe isso no Brasil. Não existe tabelamento de preço, não existe. Mas ela também pode notificar para entender aquilo que está acontecendo, né? E a Conab, a gente já houve divulgação deles que eles não têm estoque regulador de feijão zerado, né? Ele botou, não estou errado, acho que foi isso que eu li. E o arroz, eles tinham um pouco mais de nada, que é o estoque regulador. Porque está tudo sendo para fora. Alguns países do mundo, a gente foi ler isso, eu fui aprender um pouquinho o que era commodities, eu fui saber que a saca da soja, a saca de arroz é regulado pela Bolsa de Boston. Tudo isso que a gente tem na defesa do consumidor, tudo, né? Tem administrador, tem advogado, tem economista, então sempre tem gente dirigindo o PROCON que tem algum conhecimento. E tudo isso a gente foi absorvendo assim. Quando a gente oficiou a secretária na terça-feira, ela nos chamou para essa reunião, depois ela disse que ia fazer essa interlocução ministerial e fez. Para o Ministério da Economia, algumas outras secretarias para entender, e nesse momento foi que ela atendendo, né, porque não foi só os PROCONs que fizeram isso, foi a Associação PROCONs do Brasil, Ministério Público do Consumidor, que é presidido por um meio gaúcho, como eu digo, ele é paranaúcho, né, por o Ministério Público do Consumidor, o Conselho dos Defensores Públicos de todo o Brasil também, e a OAB Nacional, firmaram o mesmo documento em direção à Senacom. A nossa preocupação é porque a gente também é consumidor. Claro, todos nós. Exato. O PROCON anda na rua, o PROCON levanta da cadeira, entendeu? Mas tudo depende, a gente, se às vezes faz uma mídia ruim, tu deixa as pessoas mais preocupadas do que elas estão. Irmã Lourdes, sobre aquele primeiro ponto na sua fala, achei interessante, gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor. Sobre a capacidade que é o meio cooperativo, vamos dizer assim, ou solidário, enfim, tem de produzir alguns produtos para fazer com que tenha novamente esse estoque regulador que algumas entidades, como a AB, não até eu acho que tem um estoque, mas não tão acentuado para regular. Como é que esse público, esse produtor tem vamos dizer assim, a capacidade produtiva para amenizar esse conflito de preços no Brasil inteiro? É assim, fazer isso de sopetão é muito difícil. Vou dizer eu imaginei, com franqueza. Por isso que eu lhe questionei. Sopetão é muito difícil, mas a médio e longo prazo é possível. Mas para isso, faltam políticas públicas. Por exemplo, uma coisa assim bastante hoje desassistida é a agricultura familiar. A agricultura familiar, o pequeno agricultor produz o alimento colocado em nossas mesas. A Márcia acabou de falar, a grande quantia hoje do arroz está indo para exportação. Então, o grande negócio do agronegócio, desculpe eu falar isso, eu sou da agricultura familiar, economia solidária, mas o agronegócio não produz para a nossa mesa, ele produz para exportar. Essa é a lógica do mercado
no sentido mais mercado amplo. mundial, né, que a senhora fala. Mundial, exato. Se hoje o Brasil exporta ou melhor arroz para outros países, importa arroz de péssima qualidade. Isso está acontecendo. Isso nos indigna também. Então, se nós, de fato, tivéssemos uma política mais qualificada, política pública, para o cooperativismo, para a economia solidária, para a agricultura familiar, para o consumo consciente, nós também, nossa rede toda, nós falamos a questão do consumo responsável. O que é o consumo responsável? De fato, a gente se alimentar daquilo que faz bem para a nossa saúde, nossa vida. Isso também é segurança alimentar. O Conselho, nós trabalhamos muito isso. Porque assim, na época que não tem tomate, não vou comer tomate. Vou comer aquilo que tem a fruta e a verdura da época. Isso nós chamamos de consumo consciente. E alimentação também, sem veneno, sem agrotóxico. Isso também, outra coisa que no momento nos indigna, né? Muita liberação do agrotóxico. Quantos tipos hoje... Então, quando nós lutamos por um consumo consciente e responsável, nós precisamos dar um valor número 1 para a agricultura familiar, para o cooperativismo, para a economia solidária, para todas essas. E nós, nesse período, também trabalhamos muito a questão das feiras. A gente sabe que nesse momento da pandemia, nós aqui em Santa Maria, por exemplo, temos vários decretos. A prefeitura foi necessário fazer os decretos. Então, as feiras hoje, elas têm um tempo limitado, antes não. Elas têm 6 horas de funcionamento. Isso também afeta o pequeno agricultor, né? Claro. Os horários, o distanciamento, quem é de risco não pode fazer feira, nem preferencialmente não ir. Então, o que cresceu também é o mercado, quer dizer, as vendas online. Sim. E depois no final eu gostaria de falar um pouco da questão da FECOP, né, como é que vai ser esse ano. Mas não vou misturar agora para também não atrapalhar a Márcia. Pode falar, irmã, não tem problema. Não, mas isso até é interessante, porque Sim. na verdade essa feira, ela faz essa interlocução entre o produtor... Posso até falar, não sei se fala agora, mas claro, então, concluindo essa ideia, a agricultura familiar, ela é o caminho para não faltar comida. Só que a agricultura familiar não produz para exportação. Sim. Sim, ela não tem escala, né, irmã? Não tem. Por exemplo, o pequeno agricultor tem pouca terra. Sim. Ele não tem como equipamentos, insumos, aí se torna caro para ele, a né? agricultura familiar não produz arroz em grande escala, Claro. muito menos feijão. Aliás, feijão hoje, assim, está muito difícil a produção. Porque porque o produtor não tem terra, assim, suficiente, né? E nesse sentido, então, mas ele produz para o consumo, para as feiras e para toda... E uma outra coisa que nós tínhamos também aqui em Santa Maria, tá? Voltando um pouco, o chamado PA, Programa de Aquisição de Alimentos. E para isso a Conab era a chave número 1. A Conab ajudava nessa questão do estoque regulador. Mas quem é que fazia essa aquisição? Era uma política pública. É o Estado? Sim, o Estado. E aí ele Não, o Estado a gente fazia projetos, nós, o Projeto Esperança com a Esperança, intermediamos durante 4 anos, e depois a Copercedo aqui em Santa Maria. Era assim, o pequeno agricultor produzia, em escala um pouquinho maior, as entidades que trabalhavam com famílias mais pobres, daí por isso que cresceu esse número de 22 mil famílias, aumentou, né? Sim. Essas entidades que trabalhavam com criança, adulto, idoso, recebiam esse alimento na condição de fazer uma formação na linha alimentar, na saúde, em todas as áreas. Preparar esse indivíduo mais empobrecido para alguma atividade produtiva depois. É o que nós fizemos, né? Muito tempo. O produtor, então, ele produzia fruta, verdura, várias coisas nesse sentido, né? Até pães, cuca, biscoito. E um projeto de política pública adquiria, através da Conab, né? Uma cooperativa, né, intermediava isso, né? Isso tem um pouco, o município fez um pouco o novo projeto e tem uma parceria agora com um assentamento lá de Santana do Livramento, que vai beneficiar 30 entidades em Santa Maria via Sesc Mesa Brasil. O projeto do Sesc? Sim, sim, é do Sesc. O Mesa Brasil, né, o projeto? Mesa Brasil. Ele passa pelo Conselho de Segurança Alimentar, tem que ser aprovado, a prefeitura tem que estar de acordo, e esses assentamentos, então, eles têm, por sua vez, um projeto com a Conab. Eles vão produzir lá? Vão produzir lá e trazer para Santa Maria. Produtos diversos da área mais na linha de fruta e verdura. Fruta e verdura. E aí esses vêm em troca... Sim. E essas entidades são então beneficiadas na condição de que
precisa fazer um trabalho educativo e precisa mesmo. Na linha da pobreza nos bairros, vilas hoje, tem de fazer todo um trabalho em várias dimensões. Irmã, antes de passar de novo para Márcia, esse número me chamou a atenção, acho que a Márcia também, quando a senhora falou que hoje em Santa Maria 22 mil famílias estão assim em vulnerabilidade alimentícia, vamos dizer. Que esses agora abaixo da linha da pobreza. Muitos deles conseguiram o auxílio emergencial, mas logo termina. Então, assim, Santa Maria também, tanto a prefeitura como entidades, se trabalhar muito com a questão das cestas básicas. Por exemplo, nós, pela Diocese de Santa Maria, pelo projeto Esperança com Esperança, nós conseguimos também um projeto muito legal com a Fundação Banco do Brasil, que era para 1000 famílias, isso foi no mês de abril, 1000 famílias, e quando vimos o cadastro, que a gente aproveitou a Associação dos Moradores, as organizações das vilas e bairros, nós tínhamos 1.500 famílias. Qual foi o nosso desafio? O projeto dá para 1000 famílias. Nós fomos a carta, nós fomos pedir para o Banco de Alimentos, para a sociedade civil, para a prefeitura, assim, a gente fez uma parceria. Conseguimos atender as 1.500 famílias, conseguimos arrecadar mais 500 cestas básicas, né? Trabalha muitas mãos, né? Muitas mãos e muita generosidade. As empresas. E hoje essas famílias estão sendo assistidas ou não? Agora tem algumas, uma boa parte pelo auxílio emergencial, nem todas. Mas de cesta básica elas não ganham mais? Não tem, no momento não tem. A prefeitura tem um pouco. Mas quem ajuda, quero muito reconhecer e valorizar, o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos aqui ele em fez Santa Maria. 3 anos aqui em Santa Maria, ele contribui na segurança alimentar, a Conselha também, nós também somos sócios fundadores, o Banco da Esperança, o Projeto Esperança com Esperança. É um grupo de voluntários, de pessoas aposentadas, é muito legal. Vou dizer, nota 10, e foi o que ajudou em Santa Maria a diminuir um pouco a questão da fome. Um trabalho, eu também conheço o trabalho do Banco de Alimentos. Eles têm 53 entidades cadastradas, nós também somos beneficiados. Então, mas não é assim tanto para a cesta básica. O que acontece hoje? Nós fizemos semana retrasada uma reunião dentro do Conselho de Segurança Alimentar para cadastrar as organizações que começaram por conta produzir alimento. Em vez de dar cesta básica, preparam, eu vou dar um exemplo, quilômetro 3. Quilômetro 3 faz por semana em torno de 1000 refeições e serve, a família leva para casa. Não come no local por causa da pandemia. Nesse conjunto de solidariedade e voluntariado, tem pessoas que doam direto arroz, feijão, e tem um restaurante que produz uma quantia X de alimento na terça-feira, leva lá e ajuda a servir. Então isso cresceu, nós temos cadastrado no Conselho de Segurança Alimentar, até o momento, 20 grupos de voluntários, que fazem na cidade, por mês, mais de 10.000 refeições preparadas para levar para casa. Isso nós queremos, eu quero colocar no diário, não deu tempo de fazer uma síntese dessa reunião, e maioria desses grupos tem 10, 20, até 30 voluntários. Por exemplo, tem lá na Silva Jardim, pertinho, lá na ponte, um grupo, uma noite fui lá, que serve 100 refeições, faz de noite. A família leva a sua panela, leva um balo, leva o que tem. O pessoal produz, arrecada o alimento, prepara e come com a família em casa. Tem várias ações assim, de amigos se reunindo para fazer isso durante a início. Eu quero dar muito valor para isso. Isso diminui um pouco a questão da fome. Mas não minimiza aquelas 22 famílias. Não, e não resolve o problema. Não resolve o problema. Não resolve. Nós precisamos de renda para essas famílias, né? Então nós somos muitas famílias de catadores, de moradores de rua. Claro. E assim, é um público de fato que está abaixo da linha de pobreza, de possibilidade. Né? Márcia, assim, hoje, eu sei que já explicou bastante, mas enfim, sempre pode ser que alguém que está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, pode ter aquela dúvida, né? Exemplo, vou dar um exemplo que aí depois tu nos responde para nós como tem que proceder. Vou ao mercado, seja o A, B, C, encontro uma disparidade de preço em relação a um tempo atrás, no arroz, feijão, etc. O que eu posso fazer como consumidor? Eu posso ir até o PROCON e dizer, pela nota fiscal, olha, será que tem discrepância? É assim que o consumidor tem que agir ou de uma outra maneira, Márcia? Explica para nós. A gente tem recebido, durante a pandemia, a gente ficou um tempo fechado porque se achava que o prédio não podia funcionar por ser de educação, que a gente funciona em termos de cooperação técnica na Universidade Franciscana. Ah, sim, claro, exato. Nesse período que a gente ficou fechado, se tentou de todas as formas conseguir canais de comunicação com os consumidores, porque eles não poderiam ir até lá, né?
Melhorou bastante as coisas que se faz hoje, que é o atendimento por agendamento, né? Tem um telefone WhatsApp à disposição, apenas do Procon, né? Do Procon, para atendimento, né? Os e-mails todos, e tem o Procon SM online que fica na página da Prefeitura de Santa Maria. As pessoas nos ligam, elas mandam foto pelo WhatsApp, com o nome do mercado, tipo, a gente está compilando tudo isso, assim, para ver com aquilo que se vem recolhendo, né, que são as notas de compra e as notas fiscais de venda dos itens da cesta básica. Mas assim, ó, pelo que a gente vê das ações que se fez a nível nacional, instando organismos que nos representam e que poderiam fazer de forma mais ampla, né, e não local, que as pessoas digam assim, não, mas eu quero saber daqui, mas daqui funciona como em todo, entende? Não é só o local de Santa Maria, os mercados não compram só da produção, eles compram de fora. Então o problema é macro, é geral. Não existe tabelamento de preços do governo. A gente pediu providências no sentido assim mais de proteção da cesta básica, pelo menos, né? Eles já disseram, o governo já disse que não vai tabelar preço, que não existe isso, que é oferta e demanda, que não vai faltar alimentos, que não vai haver desabastecimento, e é nisso que está se crendo. Só que se nós somos o ponta, né? Se quem nos vende, vamos supor, né? Ele comprava a preço de custo, R$8, R$9, ele vendia 10, 11, 12, dependendo da marca, dependendo da tipificação do produto. A gente recebeu agora há poucos dias, chegou essa semana que a gente está analisando, ele está comprando a R$20, R$21 custo. Né? E eles têm a despesa de loja, como eles chamam, né? Salário de funcionário, impostos, tu paga a luz, tu paga a água. Todas as despesas, elas caem dentro do preço, não tem outra forma. Claro. Então, a gente está fazendo essa análise, né, para ver se não está havendo alguma coisa que se possa se considerar abusivo, né? Sim. Então, né, ainda estamos coletando e montando as nossas planilhas, como se fez nas farmácias. Claro, como tu contou recentemente. Exatamente. Né? A gente tem que fazer isso, porque tu tem que seguir o devido processo legal. Claro. A gente não tem como atrapalhar, não adianta tu fazer uma ação midiática que ela mais para frente não vai ter solução. Fica todo mundo feliz nesse momento e mais para frente não tem resultado. Claro. Perfeito. Só que tem que ficar bem claro que a Procons no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 497 municípios, nós somos 84. Onde não estamos, defensorias e Ministério Público agem da mesma forma. Só que assim, ó, a gente não tem o poder de tabelar preço, a irmã sabe disso, né? Todo mundo sabe. Eu não posso chegar no mercado e dizer, tem que vender feijão a tanto, arroz a tanto. Olha, não tem como, não existe isso. O que se faz é monitorar para ver se não está havendo alguma abusividade, mas para fazer isso tu tem que recolher e seguir o processo legal. Se num determinado momento, qualquer órgão, encontrar alguma coisa nesse sentido, tu tem auto de infração, tu tem processo administrativo e encaminhamento para os órgãos que podem aí exatamente, fazer o Ministério Público é um deles. Mas é muito exigente isso, né? Sim. Mas a Márcia aqui esclareceu isso, né? Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas o programa estava tão bom, né? Que passou tão rápido a gente conversando. Nós aqui. Vamos ter que fazer um especial. Nós vamos... Com certeza vamos repetir aqui e desde já a gente já agradece vocês pela presença aqui na TV Santa Maria, no programa Frente a Frente. E eu vou pedir para você ser breve, uma frase final, irmã, uma frase final, Márcia, para a gente finalizar e depois eu faço o encerramento do programa, por favor. Irmã muito obrigada, viu? E muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, vão mudar essa face da terra também, esta pandemia. Márcia. Eu quero agradecer o convite e a companhia da irmã e dizer assim, ó, que eu tenho uma frase que eu gosto muito de Charles Chaplin, que ele diz assim, ó, a persistência, né, é o caminho do êxito. Sensacional. Que bom, linda frase. Exatamente. Eu que agradeço a companhia de vocês. Então esse foi o Frente a Frente de hoje, discutindo, debatendo, né, sobre a questão do preço abusivo ou não,
dos alimentos nesta última semana, que isso ainda tem um bom tempo para acontecer. E agradeço muito a presença da Márcia e da irmã aqui com a gente, debatendo aqui no nosso Frente a Frente. Até um próximo programa.